Prosseguimos hoje com mais uma entrevista e hoje vamos receber a professora. É um currículo invejável, viu, Tony? Mas eu trato como professora porque foi minha professora, né? Tenho um carinho especial por ela. A gente vai falar um pouquinho mais dela na entrevista de hoje, que é a Lucy Waldman, que já está em nossos estúdios. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Também teremos ainda as ocorrências policiais e o Giro Esportivo. Está no ar ou Primeira Página? Primeira Página. Jornalismo com credibilidade. 8 e 7. Jean, já a gente traz a participação dos nossos ouvintes, porque vamos começar o dia de hoje com essa querida entrevistada que aceitou o nosso convite e, como podemos dizer aqui, além de ser professora, foi mãe de muitos alunos, porque a professora é considerada como mãe dos alunos, né? Então, Uma segunda mãe, né? Então você que teve todo o prazer de tê-la como professora, pode anunciar a nossa entrevistada de hoje. Muito bem, então nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Lucy Waldman, que além de professora, é jornalista também, né, Lucy? Também é professora de História, de Ética e Filosofia, é artista plástica, escritora e muito mais coisas. Seja bem-vinda, Lucy Waldman. Bom dia, muito obrigado por estar presente em nossos estúdios e ter aceito o nosso convite. Bom dia, Tony, bom dia. Olha quantos anos, não? Que Faz foi meu tempo. aluno. No Padre Fabiano, não lembro o ano, mas... Ah, também já não lembro. Além do mais, quantos puxões de orelha, porque a gente acaba fazendo papel de mãe exatamente. Sim, sim. A gente quer que eles sejam aquilo que ele é. E olha, é um jornalista. É um jornalista, é um cantor, é um instrumentista, pronto. Cuidou da vida, muito bem cuidado. É o orgulho da titia, né? É orgulho. Como eu dizia, sabe, Tony, eu dizia para os meus alunos, eu quero vê-los lá em cima, uma estrela bem brilhante. Aí, ele também é. Também é. Pra gente começar esse bate-papo, dona Lucy, vamos falar um pouquinho sobre a senhora, porque o quesito mulher hoje, no tempo que estamos vivendo, e o tempo que a senhora vivenciou lá no passado, lá no comecinho da sua trajetória, era totalmente diferente do que é hoje a nossa realidade, né? Olha, eu digo para você o seguinte, e sempre disse, quando eu dava aula, no final, quando eu trabalhei 33 anos, fiquei no Padre Fabiano, meus pais mudaram muito, eu não nasci aqui, nasci em São Paulo, depois... Eles mudaram muito. E eu sempre estudei em colégio interno, porque como eles mudavam muito, era mais fácil a gente ficar no colégio. Quando eu cheguei em Capivari, era uma outra reunião em Padre Fabiano, também é um colégio. Então, desde a quinta série até o terceiro colegial, eu fiquei aqui. Depois fui para a faculdade, voltei, peguei um ano de aula aqui, depois fiquei 11 anos fora e voltei como professora. E eu fiquei muito tempo em Montemor e Campinas. E eu notava que Montemor, que tinha 7.500 habitantes em 76, aqui tinha 23 mil habitantes. A diferença de cidade para cidade era incrível, porque lá quando a gente chamava atenção, pai, vem aqui, por exemplo, o Jean não está indo bem na escola. Mas professora, ele respondeu para você, professora, ele é mal... Não, não é isso. Olha, professora, pega um pau, racha a cabeça dele, porque ele tem que ser educado. E não era isso. Não, ele tem que aprender a matéria, porque a história, a geografia são coisas importantíssimas para o futuro dele. Ele tem que saber o tempo e o espaço. Então não tem como. Até que eles entendiam. Quando eu cheguei em Capivari, a primeira coisa que um pai falou para mim, quem é você para chamar a atenção do meu filho? Então, para mim, foi um choque de sociedade. Sabe quando você... Porque eu morava aqui, eu já era daqui, mas eu falei, gente, como é que uma escola, Padre Fabiano, tem pais desse jeito? E aí eu fui acompanhando os alunos e vou falar para você. Tinha alunos excelentes dentro da escola, mas... Nos finais, quando eu aposentei em 2007, já estava difícil. Porque aí eu não sei se a questão são os pais. Que os filhos acabam enrolando os pais e fazem o que querem. Ou se a mãe saiu para trabalhar
e deixou os filhos sua mão empregada. Então, o que acontece? A sociedade mudou muito. Porque minha mãe costurava. Trabalhou em casa a vida inteira. Dentro de casa. O café da manhã era junto, almoço era junto, jantar era junto. Será que todas as crianças têm isso hoje? Não tem. Porque a sociedade mudou. Então, a família está perdendo aquela postura. Põe um filho no mundo e tudo bem. Não dá tempo. Por quê? Porque o salário, vocês falaram da questão do salarial, o salário é pequeno, o pai já não sustenta mais a família, ele precisa de ajuda. Não é culpa nem do pai, nem da mãe, nem da criança. É questão, assim, social. Essa é a questão. Mas eu digo assim, e hoje eu percebo as minhas ex-alunas que são professoras, fazem professor, sabe que horror, os alunos falam o que querem, respondem. Eu falei, a gente não tinha isso, era só fazer assim, chamar atenção e acomodava. Só hoje, um canto de olhar já era o suficiente, né? Eu tenho aluno que fala assim pra mim, olha, aluno que é procurador de estado lá em Brasília, ele liga pra mim no meu aniversário, todo ano ele fala assim, professora, quando você batia a porta, que eu dava aula de porta aberta a vida inteira, a gente não sabia se saía pela fresta do telhado, do chão, se corria embaixo da porta ou se pulava nela, porque na hora de chamar atenção, eu não chamava a sua atenção, Tony, era de todo mundo, do mesmo jeito. Nunca gritei em sala de aula? Nunca, minha voz era sempre a mesma. Porque a criança já vem com tanta pressão de dentro de casa que às vezes... Então eu acho que hoje em dia está difícil, muito difícil. Até a senhora citou a questão de salarial, né? De questão de homens, de mulheres. A gente vai falar numa matéria que a diferença está diminuindo. Ainda, né? Não precisa melhorar muito, né? Na questão. Muito. Mas a senhora citou uma coisa que eu acho que também da questão da sociedade, que antigamente o homem era o provedor, né? O homem hoje saía não é mais. E a mulher ficava em casa cuidando da prole, cuidando da casa. Isso. E hoje em dia a mulher também sai. Hoje em dia não, há muito tempo a mulher sai também para complementar a renda, porque muitos lares o homem só não consegue bancar, né? Exato. Então, é difícil a gente até falar, porque a gente pode cometer um erro, né, de fala. Mas a gente entende também que um pouco da sociedade era assim, né? Exato. Então, essa questão de salário pode demorar um pouco para chegar também por conta de como era a sociedade no passado, né? É diferente, porque hoje em dia é difícil. Às vezes tem mãe que não tem dinheiro para comprar 1 litro de leite. Coisa que na casa da gente tinha muito. Vocês, seus pais são mais, se não são assim da minha idade, mas são um pouco mais jovens, a mesa da gente tinha tudo, porque meu pai, eu lembro que ele falava assim, mesa farta, farmácia vazia. Sim. Hoje, farmácia cheia, mesa vazia. Quer dizer, então, hoje em dia ficou diferente, né? A dificuldade está muito grande para todo mundo. Então, quer dizer, isso influi também na criança. Veja, a gente queria um sapato. Pai, quer um sapato. Ah, essa semana não tá. Aí quando ele podia, quem queria um sapato mesmo, ele ia comprar. Hoje as crianças não querem um sapato. Eles querem aquele tênis que custa não sei quanto. As crianças querem aquele... Hoje é muita coisa muito cara. Aquele celular de última geração. Quer dizer, então mudou. Eu acho que o mundo hoje mudou de uma tal forma que nós perdemos as rédeas. E a senhora tem 2 irmãos. Tem irmã também? Tenho. Nós somos em 5. A minha minha irmã de São Paulo, que é casada. E a minha irmã, a terceira, que morava no Rio de Janeiro, já faleceu. Sim. Eu tenho os 2 aqui. Então, a gente vive... Nós somos assim, eu digo que nós somos uma família que vive muito bem. Não tem briga entre a gente. É assim, mesmo João e Ludolfo, que são sócios, se tiver uma discussão entre patrão e patrão, vamos dizer assim, sim, não são irmãos os que estão brigando. Quer dizer, então, é diferente a criação. E a gente está sempre junto. Quer dizer, eu não sabia que a senhora tinha outras irmãs também. Então teve uma que faleceu. É no Rio de Janeiro. E como foi, como a senhora percebe essa questão? Como a gente está na Semana da Mulher, a gente bate nesse tema. Como a senhora percebe na criação, no tempo da senhora, né? Na questão de mulher, vivendo no meio de homens? Só complementando também, que ela falou rapidamente aqui em off, que ela teve a oportunidade de cursar uma faculdade. Isso. E os irmãos
do sexo masculino não puderam ter esse mesmo privilégio. Então a senhora já foi uma vencedora lá atrás, né? Já. Porque meu pai dizia assim, é uma frase antiga, mas nem que eu tenha que lavar pinico de rico, mas que vocês vão estudar, vocês vão. Todos nós somos estudados. Porque eu, por exemplo, eu fiz a faculdade, eu terminei em 74 e meu pai faleceu em 76. A senhora fez primeiro... Eu fiz primeiro. Era um curso que, na época, tinha Educação Moral e Civil e SPB. Eu sou da primeira turma da PUC, que abriu esse curso. Nós éramos 120, 40 alunos e os demais eram alunos que já tinham faculdade, por exemplo, delegado, advogado, todos que foram fazer o curso. E quando faltava 2 meses para terminar, a USP entrou com mandato de segurança, porque nós saímos com estudos sociais, história, geografia, a carga podia dar no ensino médio e tanto de quinta a oitava como de o ensino médio, e sociologia, psicologia, filosofia, e educação moral e civil e SPB. E eles acharam ruim, porque como que nós, uma turma da PUC, a escola particular, ia ser diferente deles. Tanto que depois eu comecei a lecionar estudos sociais, educação moral e civil, o SPB em 76. Só para você ter ideia, Jean, eu ganhava 10 salários mínimos em 76. Mesma coisa com o efetivo. O professor ganha 10 salários mínimos? É. Não sei nem quanto dá, acho que nem 5, né? Entendeu? Hoje aposentada não dá nem 5. Você tem razão. E o que eu ganhei, os prêmios que eu ganhei ao longo dos 33 anos. Quer dizer, então, era uma questão assim de você trabalhar e você se sustentar e poder fazer as coisas que precisava. Depois disso, eu dei aula de 76 a 80, aí eu fui fazer história, terminei, porque eu prestei o concurso em 80 e passei. Só que muito bobo, eu já tinha terminado a história, mas eu não sabia, muito inocente, que podia pegar uma liminar, porque tinha que escolher no ano seguinte, e aí eu já estaria com diploma. Eu, muito boba, não fiz isso, eu não sabia. Depois que eu fiquei sabendo que eu poderia fazer isso. Eu só fui me efetivar em 86. Tanto que fui a única que passou na AD de Piracicaba e escolhi Capivari. Aí fiquei aqui em Capivari, trabalhei 22 anos como efetiva em Capivari. Eu tinha já 11 entre Montemor e Campinas. E aí fiquei na escola. Então, quer dizer, em 22 anos dá para você conhecer todo mundo, né? Aquele aluno que, de repente, eu olhava a carinha assim e falava, quem é seu pai, sua mãe? Foi fulano. Falei, nossa, falei, meus colegas, eu conheço. E aí foi passando até que eu comecei a pegar os filhos desses meus alunos que já estavam na escola. Eu trabalhei sempre com um colegial. E depois que eu fui fazer jornalismo, em 86, 84, 85, que eu fiz jornalismo. E aí só... Tudo junto do meio próximo. Tudo próximo. Na época eu estudava na PUC, e todos os meus cursos são da PUC de Campinas. Aí fiz cursos de pós-graduação, porque tenho 5 cursos de pós-graduação. E o mestrado faltou a defesa da tese. Por quê? Eu tinha que pagar um curso de inglês específico. Só tinha em Campinas. Uma que eu não tinha tempo de fazer o curso. Naquela época eu não tinha curso de inglês. Aqui em Capivari, de sábado e domingo, não tinha. Você tinha que ir lá. Então ficava difícil. Eu acabei desistindo. O currículo de escola da senhora é muito invejado, recheado e invejado, né? Muita coisa, né? Para contar muitas histórias. Mas como a gente tem menos tempo para contar tudo isso... Exato. Porque eu acho que a senhora tem muita vivência, né? Com alunos e tal. Mas eu queria saber da parte daí, partindo para artista plástica. Foi após a escola, após a aposentadoria? Que não, hoje não. A senhora também já fazia Eu já pinto desde... 78, nossa, então já tem. Faz tempo. Quando eu fui na sua casa, lembra que a gente foi há muito tempo gravar sobre carnaval, já tinha muitas obras já. Eu pintei com Francisco Biojone, um artista plástico de Campinas. Então, como eu estava em Campinas e Montemor tinha curso na Unicamp, então não dava tempo de eu ir até o ateliê. Porque, vou falar pra você, Capivari, você morre. Porque tudo é difícil aqui. Eu andava de ônibus, eu tinha tempo de tudo. Então eu fazia o curso. Então, desde 79, vamos dizer assim, eu pinto.
tenho quadros que eu ganhei em concurso, e fui pintando, aí dei uma paradinha, continuei. Pinto porcelana também, com Dona Eulana Liquino. Ontem mesmo eu estava na aula pintando porcelana. É uma mulher incansável, então, que nunca quis ficar só numa... Já então, falando em pincelar, para a gente poder ter tempo de abranger um pouco de todos os temas que nós temos o conhecimento que a senhora exerce, como que despertou na senhora a causa social? Porque sabemos que a senhora participa do Lions Club aqui no município, que traz muitos benefícios à cidade de Capivari por conta desse clube, e também a senhora atuou na Associação Santa Rita de Cássia. Como despertou esse interesse? Eu acho que sempre. Eu acho que sempre. Porque na minha casa sempre foi olhar o outro. Então eu acho que essa coisa está impregnada na nossa família. Todos os meus irmãos, todos nós, meus sobrinhos, somos assim. Sempre primeiro o outro, depois a gente. Então eu acho que não tem como explicar. E quando, na época que eu fui para Santa Rita, minha mãe tinha falecido, e o Padre Adalto me chamou, porque a minha mãe falou para ele, em confissão, que ela tinha preocupação de eu ficar sozinha. E ele, porque era eu e ela que morávamos em casa, né? Aí ele me convidou para fazer parte da diretoria do Antônio Coan, e eu fiquei. Com isso, fiquei 5 anos. Lá na Santa Rita, né? Na Santa Rita. Até o bazar que tem lá, fui eu que pedi para o Dr. Joel se eu podia montar o bazar, porque é uma renda para Santa Rita, né? Que ajuda, né? Então precisa desse bazar. E foi assim, foi incrível, porque não sei se vocês lembram que tinha uma loja em frente à Vera Sarcinella, uma loja de móveis, assim, de roupa. Era uma loja que tinha uns móveis lindos de madeira. Aquele senhor foi um dia lá levar uma televisão de quantas 60 polegadas para que ele veio, quebrou, daí ele mandou arrumar, e ele falou, olha, minha esposa não quer mais, vou dar para vocês. Daí ele pergunta assim, a senhora quer alguma coisa? Eu falei, olha, era o salão da televisão das crianças, era muito grande, eu falei, eu gostaria de separar esse salão para que pudéssemos fazer um bazar aqui. Pois ele separou para mim, ele falou, então eu vou dar todos os móveis da loja, porque a minha filha vai fechar a loja. E depois o Luiz lá da farmácia capivariana, todas aquelas prateleiras de vidro, ele ligou para mim, Luci, pode mandar buscar que eu vou desocupar aqui, e eu preciso do espaço e você vai levar. Então tudo que tem lá foi ganho. Eu não pedi nada, só me ofereceram e eu aceitei. Quer dizer, então eu acho que isso você está sempre no meio do social, entendeu? Então seria bom que de vez em quando vocês falassem, vão a visitar o bazar da Associação Santa Rita, porque realmente lá, as crianças da Santa Rita, vocês podem achar, a Bolsa Família, que a criança tem direito, está com a mãe, não está com a criança. O lápis, nós que compramos, digo nós que eu já estava lá, nós que compramos, tudo é a diretoria da Santa Rita, lá que faz tudo, porque só tem assim a verba que vem da prefeitura, que é do estado, que vem uma verba, o resto pagam o funcionário, mas os encargos não, tem que sair de lá. Agora, como que você vai pagar? Remédio. E é uma estrutura que funciona 24 horas por dia. É o que eu falo, ninguém dá valor. A criança dorme, levanta, toma banho, toma café, tem o lanchinho entre o café da manhã e o almoço, se ela não vai à escola. Depois tem um almoço, tem que levar para a escola, vai buscar para a escola, todo aquele movimento. À tarde, entre o almoço e o jantar, tem o lanche da tarde, aquele que foi de manhã, vai tomar à tarde. Aí quem vai à noite? Vai para janta, vai para a escola, quando volta tem um lanchinho, depois vai dormir. Quer dizer, é um hotel. É um hotel. Então a criança precisa. E vai correndo no médico. Santa Casa, graças a Deus, atende, que é uma maravilha. Luciano, a Lucianinha Pacheco é um espetáculo, sabe, doutor Luciano? É um espetáculo. Chegou lá, chamou, ele está atendendo as crianças. Ele não quer nem saber quem é, quem não é. É da Santa Rita? É da Santa Rita. Então a Santa Casa nos atende muito bem. Isso, eu já saí de lá quando a minha irmã faleceu.
porque daí eu não tinha condições de ficar, porque eu estava com ela no Rio de Janeiro, né? Mas continua a mesma coisa. Agora, precisa de doação. A gente sempre reforça isso, não só da Santa Rita, mas Lar dos Velhinhos, a gente fala muito das associações que fazem, né, um trabalho, então, todas essas associações que estão fazendo um trabalho legal, a gente vem, divulga, pede doação e sempre a nossa audiência colabora. Sempre a nossa audiência está atenta para isso. Façam isso como uma questão social de vocês, porque olha, gente, é muito triste não ter coisas. Sim. E a criança precisa. Dona Lucy, além de artista plástica, a senhora também é escritora. Eu andei escrevendo um monte de coisas. Eu tenho um livro para publicar, mas acabei, que é sobre a Amadeu Amaral. A dona Virgínia Matos, na época, nós fizemos assim um pouco junto, aquele do movimento capitalista solidário, tem os livros que a gente ajudou a fazer também. Então, tem coisas assim, só que agora deu uma parada. E além disso, de tudo que a gente já falou, também é empresária, né? Podemos dizer assim? Empresária não. Mais a tudo, é de uma dos certa forma. Posto São Chiquito JLW é dos meus irmãos. É porque ela tem a empresa, né, a JLW. Não, mas é deles, não é minha. Mas você também fica lá, às vezes, dando algum espetáculo ou não? Não, dou nada. Não? Eu só vou arrumar a árvore de Natal. Não quero nem chegar perto. Não tenho nada. Mas, Ian, a gente tem o dever de pedir desculpa hoje. Por quê? Porque o irmão dela não pôde tomar café com ela não, hoje. Tomou. Ah, então tá. Tomou. Hoje era o dia do... O João... Não, Ludolfo. Ludolfo, segunda a sexta. E o João, final de semana. E você sabe que meu irmão Ludolfo, ele sempre toma café com era eu e minha mãe, ele tomava junto. Eu ia pra escola, tava lá. Aí, quando ela faleceu, eu falei, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou fazer? E ele também com a mesma preocupação. É uma tradição, então, vocês tomarem café juntos. Sempre. É bonito isso, né, de irmãos. De manter, né... Porque tem muitos irmãos hoje em dia que não olham um pra cara do outro. Ai, que coisa ridícula. É tão estranho, né? Eu não entendo por que irmão briga com irmão. Então... Porque eu acho assim, vocês dois são irmãos, discutirem porque o microfone tá alto, o microfone tá baixo, tudo bem. Agora, vocês saírem aqui no tapa... Mas, Tony, a gente sabe que tem irmãos aí que também um pode ver a cara do outro, existe, né? Infelizmente, cada um com os seus... Porque às vezes um irmão é mais folgado que o outro, daí o outro é mais certinho, não consegue aceitar, né, a folguice do outro. Mas então, aí eu digo pra você, é a criação. Também pode ser. É a criação, é o envolvimento, porque quantas vezes eu e a minha irmã brigava, eu com a minha irmã Márcia, 1 ano, 2 meses entre a gente, meu pai dava uma tossida e falava assim, às vezes eu tava chorando, nossa, seu olho entrou um mosquito, olha, vai lavar o rosto que tá horrível. Dona Lucy, antes de finalizarmos aqui a edição de hoje, por conta do nosso tempo, quero mandar um bom dia para o Evandro do Queijo. Ele mandou aqui. Foi minha professora, um excelente profissional, parabéns e muito obrigado por ter feito parte da minha vida. Quem também mandou a participação aqui foi o Adenísio Freitas, também mandou aqui. Grande Dona Lucy, mandando um abraço para a senhora. No nosso Facebook, temos aqui a participação da... Cristiane Aparecida, bom dia, foi minha professora no Padre Fabiano. Também a Giovana Ferraz, mandando aqui um bom dia especial para a professora e amiga Lucy. Temos também a Natália Roque Pacheco assistindo a entrevista. O Aisla também mandando aqui, professora Lucy. A Marília Porelli também mandando aqui um bom dia. Temos também a Dina Antonelli. Os seus... alunos comparecendo em peso aqui, a Nádia Cristina e também não contei pra ninguém, viu? E temos também o Fabrício Pereira, que falou que foi aluno da senhora. Não, o Fabrício que tá aqui? Inclusive, daqui a pouco a senhora dá um abraço nele Fabrício aqui. É um espetáculo. Quero muito ver Fabrício. Que a gente importou ele dos Estados Unidos pra cá pra poder dar uma entrevista. A cesta mais bonita que eu ganhei na minha vida foi do Fabrício, da irmã dele e de quem mais, eu não lembro quem mais. Uma cesta enorme de flores. Falei, gente... Eu achei que a que eu tinha dado era melhor, viu, Tony? Não, mas eu vou dizer pra você porque eu levei um susto. Chegou uma cesta assim,
um jacá. Sim, chamou a atenção. Falei, gente, e tinha umas flores tão diferentes. E aí ele foi trabalhar nos Estados Unidos, ele trabalha no hotel. Falei, a Márcia Nalesso, esposa do Marquinhos Márcia Graziani, também falou. Ontem a gente esteve presente na casa do Marquinhos. Ela falou também que teve aula com a senhora. A gente comentou que a senhora estaria aqui. Sabe, eu nunca pensei que eu tinha, assim, sei que trabalhei, porque a gente sabe que trabalha, né? Muito. Mas que eu tinha transformado, porque eu dizia sempre, estou plantando uma semente, vamos ver o que vai acontecer. E quero vê-los lá em cima. Gente, eu encontro muita gente. E sabe quando que eu descobri isso, assim, que fechou o ciclo? No carnaval. Eu de baiana no meio da rua, desfilando, quando... Professora! Eu olhava, gente do céu, pessoas que eu nunca mais eu vi. É impossível lembrar de todo mundo assim, né, de cara, às vezes... E a senhora desfilou então no carnaval também? Sim. Pela... Santa Casa, vai com tudo. O Lucas me ligou na sexta-feira, no domingo, meio-dia. Tá precisando, baiana, você vai amanhã? Vou. Lá fui eu. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Dona Lucy, pra gente fechar então esse bate-papo, essa conversa gostosa nessa manhã, qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres que estão nos acompanhando, principalmente por estarmos comemorando neste mês de março, nesta semana, essa data tão importante que é o Dia Internacional da Mulher? Antes, eu queria só comentar uma coisa. O Lions, nós fazemos muito serviço social, tanto que nós vamos fazer um bingo no dia 5 de abril, que é para as instituições. Então a gente compra fralda geriátrica lá pro lar dos velhinhos, compramos coisas para as crianças da Santa Rita. Então a gente está sempre fazendo alguma coisa para isso, tá? Mas eu queria dizer às mulheres que o tempo mudou. Antes a gente tinha, assim, muita coisa para fazer. Hoje, não fiquem em casa sem fazer nada. Vá fazer alguma coisa para você. Porque a gente trabalha demais, gente. A mulher hoje trabalha muito. Quer com os filhos, quer com o marido. Às vezes, e a mulher hoje não é aquela bonequinha que casava, se preparava para o casamento, ficava à mercê do marido, cuidando dos filhos, lavando, passando, limpando, e tinha que estar sempre bonita. Hoje não. A mulher é independente, ela tem muita coisa para fazer, mas o principal, pense em você. Você é mais importante. Temos que ter um Deus, né? Temos que frequentar uma igreja, tem que mandar os filhos para a igreja, a maioria das crianças não vão mais para a igreja, mas temos que pensar na gente. Porque quantas mães que não têm tempo de pensar em si? Sim. Eu acho que está na hora de erguermos a cabeça e saber que o mundo não é aquele mundinho que fomos moldados para casamento. Eu não casei. Não sinto falta. Eu estou com 72 anos e olha, vou ser bem franca, sou feliz. Por isso que tá bem assim, não casou. Tô feliz. Ah, não. É assim, eu não tenho tempo, Jean, de ficar brava. Sim. Você vê, ontem eu fui à rádio, daí eu saí de manhã, fui no CPP, depois eu fui à rádio. O Getúlio está doente, não sei se ele vai hoje. Fiz o programa lá com o Chico. Aí almocei, já tinha posto roupa no varal, tirei a roupa, dobrei. Aí eu estava tão cansada. Dona Yolanda, vamos fazer aula hoje ou amanhã? Quer vir hoje? Venha. Falei, ótimo. Eu estava cansada. Eu precisava descansar. Fui descansar onde? Fazendo porcelana. Aí cheguei em casa, era quase 7 horas. Tomei um banho, tomei um lanche. Aí eu olhei e falei, nossa, que tempo esquisito. Já estava chovendo. Não deu tempo de nada. Por quê? Você preenche o dia inteiro. Está muito ativa, né? Dona Lucy, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Um ótimo dia e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, que é comemorado agora sexta-feira. Muito obrigada pelo convite, adorei. Eu acho que nós mulheres temos um lugar de destaque. A mulher é mais... Desculpe vocês dois, mas a mulher é mais importante que o homem. A gente concorda. Porque, olha, se não fosse a gente, tem um homem que não sabe lavar a sua camiseta. Tem homem que não sabe, pega, toma um cafezinho e põe a xícara ali
água. Por que não passa um detergente e já não põe ali? Sim. Tem Entendeu? homem que não lava a própria cueca, Não Luci. lava a cueca, uma coisa vergonhosa. Eu acho exatamente. Da mesma forma que nós mulheres lavamos as calcinhas no chuveiro, os homens também podem lavar. Então, gente, independência. E tem gente que aproveita da mãe e fica xingando a mãe. Não. Paz e bem. Mulheres, sejam vocês. Vocês são a coisa mais importante. São as flores. Os espinhos são os homens. Cortem os espinhos, jogue fora e fique só com a flor. Muito bem. Ótimo recado. Muito obrigado. Vocês também. Obrigada de estar aqui.